Existe uma ilha de pescadores ao sul da China. Lá, as pessoas escolheram viver longe da sociedade, de suas tecnologias, crenças, culturas e superstições. Eles vivem do escravismo local e da pesca, produzem apenas para o próprio sustento e não aceitam estranhos. Certa noite, o silêncio da praia é quebrado quando o pequeno barco bate contra o pequeno pier. Logo, as pessoas que moravam ali nas proximidades chegaram para ver o acontecido. Algumas delas acharam ser uma praga ou algo mau, enviado do ocidente, pois eram 3 da manhã do dia 31 de outubro, dia das bruxas. Mas logo o medo do desconhecido passou, quando dos destroços do pier é retirado um rapaz que conduzia o barco. Ele tinha um rosto conhecido, e ao olharem nos documentos que ele carregava consigo, viram que realmente se tratava de alguém conhecido. O rapaz foi levado desacordado para a casa de uma senhora. Já era quase meio-dia quando ele acordou, e não se lembrava de nada, nem do próprio nome. Naquela manhã, conversando com a velha, descobriu que se chamava Lei Kong e que tinha saído da ilha há 7 anos, mas ele parecia um pouco diferente. Infelizmente para ele, o motivo de ter saído há muitos anos da ilha foi porque sua família estava com uma doença grave. Sua mãe e pai estavam de cama e sua irmã mais nova estava começando a apresentar os mesmos sintomas da doença. Na ilha não havia médicos, apenas uma velha. A velha tinha ervas que ela mesma plantava e que usava para curar os moradores. Por ignorância, eles proibiam de chamar algum outro médico de alguma cidade vizinha. Mas quando a pequena garotinha começou a adoecer, Lei se viu obrigado a sair escondido com o antigo barco do pai para buscar ajuda. Depois de lhe contar tudo, a velha o convidou para comer. Ele disse estar sem fome e saiu em busca da casa da família. Enquanto caminhava, ele passou pelo pier. Havia alguns pescadores consertando. Eles o chamaram para pescar à noite e ficou combinado de saírem logo no final da tarde. Uma cabana velha com o teto caído. Isso é o que restou de sua antiga casa. A doença tinha matado toda a sua família antes que ele chegasse com ajuda. Ao entrar nos destroços da casa, suas lembranças aos poucos começaram a retornar. Enquanto ele caminhava por lá, em um segundo, elas voltaram completamente, quando achou pelo chão o antigo diário da sua irmã. Ele se sentou e começou a folhear o pequeno diário. Já estava começando a escurecer e Lei ainda não tinha retornado de sua busca por respostas. Então, os pescadores saíram sem sua presença. Já estava um pouco escuro quando a velha senhora viu o rapaz entrar pela porta da frente, mas com um olhar diferente, com um olhar sombrio. Com dor de cabeça, ela acordou amarrada a uma cadeira com a boca tapada com um pano. Ele chegou a ela e disse: "Hoje as pessoas dessa ilha saberão como é ver as pessoas que gostam morrer e não poder fazer nada." Ele entrou nas poucas casas que haviam, arrastou as esposas desesperadas de dentro de suas casas, as levou para o pier e matou uma a uma com uma marreta que estava sendo usada para a reforma do pier. Aos poucos ele vinha e trocava algumas palavras com a velha. "Você sabe como é ler nas palavras de uma criança a morte da sua família? Como vocês conseguiram viver com a morte da minha família em sua consciência? Por quê? Por que os deixou à míngua? Como permitiram que morressem sem nenhum cuidado?" Quase meia-noite, os pescadores voltaram assustados, amedrontados, pois haviam sido avisados pelo sangue que vinha do pier e se misturava à água do mar. Eles não conseguiram matar o rapaz, pois ele havia morrido no mar enquanto voltava do continente com um remédio que o médico com quem conseguiu afirmou resolver o problema da sua família. Porém, o garoto morreu no mar, aos 17 anos. Ele ainda não tinha habilidade suficiente para velejar perto da ilha, onde as ondas empurravam o barco para os grandes corais. A única que Lei permitiu sobreviver foi a velha. Ele não a matou por ser a única a oferecer a ajuda de suas ervas, embora sem resultados. Ela o viu arrastar os pescadores para o mar, para as sombras, para lugares aleatórios, onde os deixava inconscientes, e em um vulto os trazia à praia novamente, mas com um anzol nas entranhas. Ela o viu matar um a um, arrancando com força os anzóis e tirando pedaços de tripas e estômago, e o jogando ao mar, como se fossem iscas em um anzol. Por fim, à meia-noite, a velha foi desamarrada. Ela pôde ver o rapaz entrar no antigo barco da família e sumir como uma névoa, se despedindo e dizendo sorridente: "Gostosuras ou travessuras?" Por fim, à meia-noite,
A velha foi desamarrada. Ela pôde ver o rapaz entrar no antigo barco da família e sumir como uma névoa, se despedindo e dizendo sorridente: gostosuras ou travessuras?